E aí, vamos mergulhar numa ideia que é, assim, simplesmente poderosa. A de que a consciência não só observa a realidade, ela a cria. A gente vai conectar aqui uma sabedoria muito antiga como a da Cabala, com o que a neurociência moderna tem descoberto. Tudo isso para a gente entender como a mente pode projetar o mundo que a gente experimenta todo dia. Ok, vamos começar com uma pergunta bem direta, que vai no centro da questão. Por que será que, mesmo com toda a boa intenção do mundo, a imensa maioria das pessoas não consegue criar a vida que tanto sonha? A resposta, olha, pode estar no jeito que a gente entende como a realidade funciona. E aqui está a grande virada de chave, a premissa central de toda essa nossa conversa. A ideia de que ninguém é só um espectador passivo da vida. Pensa assim, a mente funciona como um projetor, e o mundo que a gente vê lá fora é a tela. É uma mudança de perspectiva que, sério, pode mudar absolutamente tudo. E a nossa primeira parte vai explorar exatamente isso, a realidade como um espelho perfeito do nosso estado interno. Basicamente, o que está do lado de fora é um reflexo do que está rolando aqui dentro. Para entender isso, a distinção aqui é crucial. Pensa no cérebro como o hardware, sabe? O computador físico que processa os dados e reage aos estímulos. Agora, a mente é o campo não físico, é onde as crenças de fato nascem. Ela é o software, o sistema operacional que está rodando e projetando a experiência de cada um. E essa citação, inspirada na sabedoria da Cabala, ilustra isso de um jeito brilhante. O universo não está muito preocupado com o que é justo ou injusto no nosso conceito. Ele simplesmente responde à frequência que a gente emite. As circunstâncias da vida são o espelho direto de quem a gente está sendo. Beleza, vamos avançar um pouco e ver como isso funciona na prática. Nessa sessão, a gente vai usar uma metáfora bem legal, a do cérebro como um rádio, para entender o mecanismo científico por trás dessa projeção toda da realidade. O primeiro passo dessa analogia é bem simples. Cada pensamento que a gente tem emite uma vibração, uma frequência bem específica. Um pensamento de medo, de alegria, de escassez, de abundância, cada um deles tem uma assinatura energética que é única. E o cérebro, por sua vez, age como se fosse um aparelho de rádio. Ele é o instrumento físico que sintoniza, que capta essas frequências de pensamento e as traduz na nossa percepção do mundo real. Então, a pergunta que não quer calar é: em qual estação nosso cérebro está sintonizado na maior parte do tempo? É como se a gente sintonizasse a rádio do Medo FM, sabe? Enquanto isso, a rádio da abundância está lá, tocando sem parar, cheia de oportunidades. Mas a gente simplesmente não consegue captar o sinal. Elas estão disponíveis, mas fora da nossa sintonia. E o mais legal é que a neurociência dá um nome para esse sintonizador. É o Sistema de Ativação Reticular, ou SAR. Ele é um filtro poderoso que processa bilhões de informações por segundo e decide o que é relevante o suficiente para chegar à nossa consciência. Ou seja, ele não mostra a verdade absoluta, ele mostra o que é relevante para as nossas crenças atuais. Isso tudo nos leva naturalmente para uma mudança de mentalidade que é, fundamental. A ideia de que é preciso primeiro ser para só então ter alguma coisa. Esse slide aqui mostra o contraste entre duas abordagens. A maioria das pessoas vive no ciclo da procrastinação. Quando eu tiver dinheiro eu vou fazer o meu negócio. E então eu serei o empreendedor. Isso, claro, gera um adiamento que nunca acaba. O fluxo da criação inverte completamente essa lógica. Começa pela identidade. Vamos detalhar isso um pouco. O ser vem primeiro, assumir a identidade da pessoa que já tem aquilo que deseja. É isso que cria a vibração correta. A partir daí, o fazer deixa de ser um esforço e se torna uma expressão natural dessa nova identidade. E o ter? Bom, o resultado vira uma consequência inevitável e não uma recompensa que a gente fica esperando. E essa ideia não é nova, de jeito nenhum. Essa citação super poderosa lá de Marcos reforça exatamente esse princípio, incorporar o estado desejado no agora. É sobre sentir a realidade do desejo antes mesmo que ele apareça no mundo físico, aquela crença profunda de que já é real. Agora, vamos ampliar um pouco a nossa perspectiva. Porque essa projeção da realidade não é um ato que acontece isolado só no nosso mundinho. Ela tem consequências compartilhadas. Um ponto que outra fonte de pesquisa aprofunda bastante. Essa frase aqui é a chave. Ela introduz a ideia de que as nossas percepções não acontecem num vácuo. Os efeitos do que a gente vê, e principalmente de como a gente vê, são experimentados de forma coletiva. O ponto central aqui é a união das mentes. A nossa projeção pessoal da realidade não é um evento isolado, mas sim parte de uma consciência muito maior, uma consciência conectada.
As percepções de cada um de nós contribuem para tecer a tapeçaria da realidade coletiva. E com isso, a gente chega na chave final. E olha, essa talvez seja a mais contraintuitiva de todas, a mais desafiadora. A arte do desapego. A Cabala tem um termo para isso: pão da vergonha. É a energia de ficar mendigando por um resultado, sabe? Essa verificação obsessiva, essa ansiedade, tira a gente da postura de co-criador confiante e nos coloca no lugar de vítima necessitada. E só isso já é o suficiente para quebrar a frequência da abundância. O processo de autossabotagem fica bem claro. Primeiro, a gente define uma intenção. Depois, vem aquela checagem obsessiva, a necessidade de ver o resultado agora. Isso libera hormônios de estresse, como o cortisol, que, por sua vez, quebram a frequência coerente que a gente precisa para atrair qualquer coisa. E a neurociência vem e confirma isso de um jeito impressionante. A expectativa ansiosa libera cortisol, que bloqueia fisicamente os receptores de dopamina no cérebro. Em outras palavras, o estresse de querer muito uma coisa sabota a nossa capacidade biológica de sentir e receber a recompensa. É incrível, né? Tudo isso nos leva a uma reflexão final, lindamente capturada aqui pelo Walt Whitman. Talvez o foco não devesse ser tanto em obter coisas da vida, mas sim em contribuir. E entender que a vida é essa peça grandiosa que está sempre acontecendo e que cada pessoa tem um papel único para desempenhar. Então, a grande questão que fica ecoando no final não é o que a gente pode tirar do mundo, mas o que a gente pode dar. Se a vida é essa peça poderosa que continua, a pergunta que realmente importa é: qual será o seu verso? Qual é a contribuição única, autêntica que cada um de nós veio aqui para deixar?